entrevista de hoje traz uma questão importante que merece ser discutida. O corpo influencia o espírito? Fique com a gente nessa reflexão. Olá, é muito bom ter você conosco mais uma vez. Recebemos mais uma vez também Daniel Dallagnol. Márcio, prazer enorme estar com vocês aqui. A alegria é toda minha, Daniel. Daniel, servidor do Estado, está aí prestes a se aposentar, né? Servidor do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Perfeito. Daniel, estamos aqui para falar hoje sobre a influência do organismo, a influência do corpo no espírito, é isso? De fato. Essa é uma questão que ela desborda aspectos muito importantes, sabe, Márcio? E aspectos relevantes do ponto de vista moral, ainda que estejamos tratando quase que essencialmente do aspecto material, do aspecto fisiológico, da fisiologia corporal, mas que tangencia de forma bastante importante nas questões de ordem moral para o espírito nele encarnado. Daniel, o corpo que nós recebemos, que nós elaboramos, né, na presente encarnação, tem alguma coisa a ver com a questão moral? Por exemplo, um espírito mais elevado, ele tem um corpo diferente de um espírito menos elevado. Tem uma relação? Sob o ponto de vista da fisiologia, não. Toda a fisiologia humana, por princípio, ela é absolutamente idêntica, né? A composição do organismo humano é uma composição única, por assim dizer, né? É natural que o espírito que encarna no corpo, por ele ser um equipamento que vai servir de instrumento moral para o espírito, porque ninguém reencarna senão por um aspecto moral, ele também entra na composição, digamos assim, do conjunto de necessidades que o espírito tem para uma trajetória existencial. Então, de alguma sorte, o corpo físico vai refletir, ainda que sob o ponto de vista de uma fisiologia idêntica para a espécie humana, as necessidades que tem o espírito em cumprir um determinado estágio de aprendizado naquele corpo, para ele preparado exclusivamente naquela encarnação. Então, especificamente, que tipo de influência o corpo exerce sobre o espírito? Veja, se nós imaginarmos uma pessoa que não tenha condições de manifestar-se ou manifestar as potencialidades do espírito nele encarnado, fatalmente esse espírito será privado ou terá um exercício naquela determinada encarnação para vivenciar a partir daquela deficiência. Imaginemos o seguinte, sem aqui qualquer juízo, né? Um deficiente visual, né? Ele, em face da deficiência visual, ele experimentará efeitos de ordem moral a partir daquele corpo, né? Que não lhe dá a expressão da sua visão material, se é que a gente possa dizer, né? Para o espírito durante o processo existencial naquela condição. Então, de alguma sorte, né, a partir das limitações, ou às vezes daquilo que o próprio organismo possa apresentar como sendo uma potencialidade, pode ser determinante para o sucesso existencial de um determinado espírito ou o seu fracasso, né? Então, o corpo físico é um equipamento que é dado para que se cumpra nele uma determinada experiência de ordem moral. Então você está dizendo que as condições do corpo que o espírito constrói, que o espírito recebe, dos elementos que ele recebe, dos elementos genéticos, isso pode determinar a trajetória do espírito? Não necessariamente o corpo, porque estamos falando que nós estaríamos invertendo o princípio. Quem determina efetivamente a utilidade e a utilização do corpo é o espírito, né? É o espírito que intelectualiza, que dá inteligência à matéria. Mas às vezes, pelo fato de vivermos num ambiente onde a expressão material, notadamente no campo da sensualidade,
Vamos trazer o exemplo para a nossa reflexão. Um corpo relativamente bem formado para os padrões, né, em que se elege uma silhueta como sendo aquela de um padrão de beleza, se o espírito não tiver o comando sobre a ação que efetivamente o corpo físico lhe será de utilidade, pode deixar que a tendência para a sensualidade, favorecido pela beleza do corpo físico, lhe desencaminhe a existência pela exacerbação do processo de exibição corporal. Daniel, o espírito... Me fiz entender, Márcio? Entender. Mas o espírito, antes da encarnação, ele está consciente disso. Maior ou menor grau de consciência. Perfeitamente. Ele tem, não é? Sem dúvida nenhuma. Ele escolhe as circunstâncias, o corpo, a família. Naturalmente, ao escolher a família, ele escolhe o país onde ele vai, os padrões culturais. O espírito sabe disso. E ao saber disso, ele também sabe que vai se sujeitar a determinado conjunto de desafios. Sem dúvida. Faz sentido isso? Faz sentido, ainda que não seja regra, não seja norma geral. Há espíritos que reencarnam como se fosse um processo quase que automático. Mas há espíritos, a depender do grau, do quilate moral em que ele ocupa, que ele pode até influir na construção, digamos assim, do seu organismo e daquilo que ele tenha como uma espinha dorsal para nos fazermos entender durante o processo existencial. Agora, o problema ou a questão mais importante é quando nós vestimos o corpo físico. Daniel, deixa uma pergunta para o nosso retorno do intervalo. A beleza ou a fealdade, popularmente conhecida como feiura mesmo, Sim. Elas têm relação com o nível moral do espírito? Depois do intervalo? Fique conosco, nós já voltamos. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo voltamos com a segunda parte da entrevista. Voltamos com a entrevista de hoje, que tem como tema a influência do corpo sobre o espírito. Não perca! Muito bem, estamos retornando. Que bom que você ficou conosco. E a você que está chegando, estamos conversando com o Daniel Dallagnol a respeito da influência do corpo, da influência do organismo no espírito. Deixamos uma pergunta antes do intervalo. Beleza, feiura, o fato da pessoa ser feia, ter um padrão de beleza que é considerado feio ou bonito, isso tem uma relação com a elevação moral do espírito? Ou ao contrário? Eu gostaria de responder fazendo uma outra indagação, mas qual é o padrão de Eu que beleza? pergunto, Daniel, eu que pergunto. Perfeitamente. Tá? Então, veja, padrão de beleza para o nosso planeta está muito distante do entendimento que seja o belo na excelência da expressão sob o ponto de vista espiritual. Então, o padrão de beleza nós elegemos, cada sociedade elege a sua, né? Mas, efetivamente, a resposta para a sua indagação, não. Há espíritos... Um corpo bonito pode ter um espírito... Perfeitamente. Um espírito, assim, na escala espírita, que esteja lá no nível inferior? Diziam que Sócrates era um ser quase que indefinível, sob o ponto de vista físico. Né? Definível em que sentido? Feio? Vamos deixar assim, né? Não obstante, encerrava naquele corpo um espírito de excepcional sabedoria, né? Então, aquilo que nós achamos que é belo ou que é feio, necessariamente não tem relação com o grau da elevação do espírito embutido naquele corpo, que está inserido naquele corpo. O que efetivamente é importante é o quilate moral, que vai fazer com que se expresse o belo através das virtudes, e não a silhueta fisiológica que vai determinar se é um espírito elevado ou não. Podemos encontrar em corpos relativamente belos para o padrão que se elege, espíritos também de estatura moral elevada. Não quer dizer que
não seja possível. Ou em corpos belos, espíritos extremamente atrasados, do ponto de vista espiritual, né? Então, não há um padrão que possamos definir como sendo a norma, como sendo a situação absolutamente definida. Daniel, há um dito popular, há uma frase, né, que se perpetua aí pelas gerações. A carne é fraca. Quando há um vício, isso quer dizer que o vício decorre da influência do corpo no espírito ou o vício é do espírito? Essa é uma questão fundamental, Márcio, que o Espiritismo vai lançar luzes definitivas sobre esse assunto. Quando dizemos que o processo reencarnatório é um processo moral e que o corpo físico é um instrumento, uma mecânica de expressão do espírito, é necessário que nós pensemos que a viciação não é do corpo, mas é do espírito que apresenta para o corpo as suas tendências viciosas. Isso tanto é verdadeiro que, se é um espírito que já desenvolveu virtudes, as virtudes não são do corpo, são do espírito que nele está habitado. Daniel, só para deixar isso esclarecido lá para quem nos acompanha, quando a gente fala de vício, eu já fui em vários velórios, já vi muito discurso em velório, somente na cidade onde eu vim é quase um encontro social, é um encontro social. Sim. Todo velório, quase todos, da cidadezinha de Antonina. E alguém sempre falava, essa pessoa é uma pessoa boa, não tinha vício, não bebia, não fumava. É desse vício que você está falando? Também. É esse vício que interessa mesmo na abordagem do espiritismo? Não. Ou estamos falando de um vício mais importante, radical, o vício, Veja, né, do egoísmo, da indiferença, do ciúme, Perfeito. da inveja, é isso? Tudo aquilo que afasta o espírito do processo evolutivo, de alguma forma, lhe cria empecilho. As viciações que se apresentam da forma mais corriqueira, por exemplo, o consumo do tabaco, ou o consumo de álcool, ou de qualquer outra droga, lícita ou não lícita, né? É, sem dúvida nenhuma, uma expressão, uma tendência do espírito encarnado naquele corpo, né? Quem sabe a gente traga aqui, Márcio, rapidamente, uma figura que a gente pode associar, né, à questão do corpo e do espírito. Se nós entregarmos, por exemplo, uma enxada para alguém, a enxada é instrumento para utilização, de maneira geral, na lavoura. Mas se essa criatura toma da enxada para desferir um golpe fatal contra alguém, contra um ser humano, né, a culpa é da enxada ou é de quem desferiu o golpe usando a enxada? Por simetria de entendimento, nós também temos a mesma relação com o corpo físico. Não é o corpo físico que fere alguém, é o impulso do espírito que determina uma ação do corpo físico para que ele possa ferir. Daniel, mas no caso do corpo físico, há atenuantes, no caso da loucura. Ah, atenuantes. Você pega alguém aí que tem, por exemplo, uma demência, Sim. certo? Isso limita a manifestação do espírito. Pode até tornar o indivíduo mais agressivo, acionar áreas aí de agressividade. Isso faz Perfeitamente. sentido? Tem atenuante, né? É um dos atenuantes, inclusive, que são trazidas, que é trazido dentro do livro dos Espíritos pelos espíritos que orientaram a codificação, né? A loucura atenua um ato praticado por alguém que não está no pleno exercício da sua consciência, né? É natural que há atenuantes e agravantes. Imaginemos que um magistrado que tire a vida de alguém, né, por qualquer razão, ele é mais culpado do que um nosso irmão silvícola que não tem conhecimento das leis civis que regem a relação da sociedade. Então, há atenuantes e agravantes desse processo, né? Pergunta para você, pergunta final, nós já extrapolamos o tempo, mas ela é importante. As condições do corpo físico são determinantes para a felicidade do espírito? Absolutamente não. Podem trazer alguma influência? Podem, mas não são determinantes. O que é determinante para a conquista da felicidade da criatura é o sentimento que ele nutre em relação aos outros, né? Aliás, é uma pergunta extraordinária. Dentro do Livro dos Espíritos,
a questão 967, que deixamos para os nossos irmãos, quem sabe compulsar essa obra magistral da doutrina espírita. Fala da felicidade dos espíritos que habitam os planetas melhores que o nosso, né? Os bons espíritos. Exatamente. Mas é a nossa meta isso, né? É o sentimento que nós nutrimos, é o amor que nós nutrimos em relação ao nosso semelhante. Exatamente. Fala disso, né? Que a felicidade suprema para eles é o amor que nutrem uns pelos outros. Exatamente. Né? Então, o corpo físico, às vezes, pode criar dificuldades, empecilhos por conta da incapacidade de expressão dos próprios sentimentos. Pode criar, né? Mas não é determinante. Porque é um instrumento de ordem material. Que tem influência de ordem moral, sim. Mas, fundamentalmente, quem habita no corpo é que é o elemento que dinamiza essa questão de ordem moral. Obrigado, Daniel, mais uma vez. Agradeço, irmãos. Prazer enorme. A você que nos acompanhou, a nossa gratidão por sua companhia, que sempre nos honra. Fique conosco, o programa prossegue.